Oi pessoal, aqui é a Rafa. Queria fazer o vídeo de fim de semestre como eu fiz pro primeiro e pro segundo, agora pro terceiro aqui do MBA HBS. Então vou falar, como eu sempre falo, da parte acadêmica, social e carreiras. Eu tava assistindo os vídeos que eu fiz há um ano atrás e bastante coisa mudou. Me mudei de casa, inclusive, tá diferente aqui o cenário. Troquei de óculos porque eu só fico mais cega com o tempo que passa. E acho que o primeiro ano, de forma geral, é muito diferente do segundo ano, né? Então eu fiz o primeiro semestre do segundo ano, só falta mais um semestre e eu me formo em maio. Aqui na escola, o primeiro ano chama RC e o segundo EC, né? Então é Required e Elective Curriculum. Então eu só tive matéria letiva esse segundo semestre. A minha grade horária foi muito diferente, muito mais flexível. Os horários, assim, diferentes das aulas, podia escolher. E acho que isso tem muitas implicações, assim, na sua rotina, mas também nas coisas que você tá estudando. Em vez de você ter a section, né, que é aquela coisa que é a mesma sala todo dia com as mesmas pessoas sentadas no mesmo lugar, você fica rodando entre prédios, salas, cada sala é uma turma diferente, conhece um pouquinho mais de pessoas, às vezes consegue ter aula com um amigo que não era da sua section, mas não sobra tanto tempo, assim, pra necessariamente conhecer todas as pessoas de todas essas aulas, porque é muita gente, assim, né? É, eu acho que depois de um ano e meio aqui nos Estados Unidos, a questão das amizades fica muito fácil, inclusive com os brasileiros, eu acho que sempre foi muito mais fácil de conectar, né? Mas com os não brasileiros, eu acho que realmente, quando as pessoas moram fora, falam, né, que toma mais tempo. Eu acho que, não só com americanos, porque aqui tem gente de todo lugar do mundo, mas é interessante ver como é diferente de um ano atrás, né? Eu acho que também eu já sei melhor as coisas que eu quero fazer, que eu não quero fazer. Então, no primeiro vídeo, né, do primeiro semestre, eu falava do FOMO, que é o Fear of Missing Out. Agora, no segundo ano, o pessoal fala em JOMO, que é o Joy of Missing Out, de você, assim, não ir num rolê que você sabe que você não quer, que você não gosta, e ficar feliz em vez de se sentir mal de não tá saindo, né? Eu acho que eu tinha muita saudade do Brasil e agora já acostumei bem mais a estar aqui. A comida, acho que de um jeito ou de outro o corpo acostuma, a temperatura, o corpo acostuma. A última vez que eu fui para o Brasil em agosto foi até estranho, assim, me senti um pouco estranha. A gente vai acostumando a morar fora. É algo curioso pra mim, assim, não achei que eu ia me sentir como eu me sinto hoje aqui, mais acostumada, mas também sabendo que eu moro numa bolha aqui da escola, né? Eu moro dentro do campus, quase todo mundo mora aqui, então a gente vai pouco até pra Boston, pra área central, assim, da cidade. Então não é nem só a experiência de morar fora nos Estados Unidos, né? Morar dentro dessa bolha, vamos dizer assim. Eu acho que eu falei também nos vídeos anteriores, né, que a gente agora tem o Brazilian Portuguese Cultural Club aqui em HBS, então teve bastante atividade, teve uma conferência que foi a MBA Brasil, então acho que isso tomou bastante tempo desse semestre, a questão dessa comunidade. Já tem o pessoal do primeiro ano, né, mais brasileiros, tem o pessoal que vai vir ano que vem, que foi aceito há 2 dias. Eu acho que o pessoal, né, recebeu aquela cartinha que eu também fiz o vídeo. Também me envolvi com o Women Student Association, o Clube de Food and Egg, enfim. Eu acho que na questão acadêmica, eu tenho aqui até a minha pastinha desse semestre. Eu já joguei fora os cases, mas ainda assim tudo isso aqui é anotação e algumas coisas que eu não queria jogar fora de uma matéria específica. Então eu quis fazer matérias bem diferentes esse semestre. Eu fiz mais ou menos 5, né? E eu trabalhei também, eu fiz um estágio em tempo parcial, assim. Então eu tinha menos aulas do que eu tinha no semestre passado, mas como eu tava trabalhando umas 15 horas por semana, ficou uma carga parecida. Das 5 aulas que eu fiz, só 2 eram aulas de case, o que é bem raro, eu acho, em HBS, fazer uma grade assim. Foi curioso, assim, ter um pouco mais de tempo, ou estudar de um jeito um pouco diferente do que é o comum aqui, né? Então, as 2 aulas de case eram Business at the Basis of the Pyramid, que a gente chama de Bebop, com o professor Michael Chu. Muito boa, foi minha matéria predileta. E a outra de case era Private Equity Finance, com 2 professores, o Ted e a Victoria. Então, a de Bebop é realmente negócios, assim, muita coisa na América Latina, países emergentes, discutindo cases, assim, sobre negócios, assim, de acesso à água, sistema sanitário, saúde, microfinance, né, microfinanças. Teve case do Nubank,
o Davi Vélez veio para nossa aula. Então a gente tinha assim, os protagonistas dos cases vinham na aula e isso era muito legal. A gente teve a da Sorridentes também do Brasil, e enfim, alguns outros países, mas muito foco na América Latina. Então, dos 12 brasileiros do meu ano, 8 estavam nessa aula, então foi muito legal, assim, sabe? Foi realmente a minha aula predileta. Private Equity Finance tinha muito guest, que a gente fala, né? As pessoas, os protagonistas vinham na aula dessas empresas de Private Equity, então também era interessante ver a perspectiva deles. Não era tão quantitativa quanto as aulas de finanças, era um pouco mais para ter um entendimento da indústria. A terceira aula que eu fiz, que não era case, era Crafting Your Life, que é uma matéria nova, muito inspirada numa matéria, eu acho, de Stanford, que é Touchy-Feely, eu acho. HBS tem duas aulas, assim, mais touchy-feely, que é ALD, que é Authentic Leadership Development, e essa de Life. Então, a de Life, ela é muito você falar com alumni, vem alumni, os cases são histórias dos alumni, para falar de decisões de vida mesmo, assim, pessoais, profissionais e resiliência. Tem vários temas, assim, saúde mental. E então a gente tenta entender pela perspectiva dos outros, pela história dos outros e pensar o que isso significa pra gente. Enquanto a outra de ALD, ela é muito mais assim, você tem um grupo de pessoas com quem você trabalha e você olha muito pra sua história e pro seu passado. Eu acho que Life é muito assim, olhar pros outros e pensar o seu futuro, né? Eles falam que é uma matéria sobre viver com intencionalidade. A quarta matéria que eu fiz foi The Moral Leader. Essa não era case também, mas era livro, então era um livro por semana, tinha que ler bastante. Era difícil de ler um livro por semana com o tempo que a gente tem, mas era mais questão de se organizar e ler. Eu achava bem mais gostoso do que ter mais uma matéria com 3 cases por semana, ter um livro por semana. Eu acho que o tempo não muda tanto, assim, a dedicação, porque a aula era só uma vez por semana, em vez de ser 3 vezes, que é 2, 3 vezes, que é o normal, né? E a gente tinha essas discussões morais sobre o que é um ter bom caráter, o que é uma decisão moral, o que é um compasso moral. E são livros de ficção, assim, que as histórias têm, né, pontos de decisões muito críticos e que nesses pontos de decisão muito críticos é quando você mostra os seus valores e tal. Então, foram discussões legais, assim. Eu gostei da proposta do curso, apesar que às vezes a discussão podia ir pra qualquer lugar, né? Você podia falar qualquer coisa. Porque é um pouco difícil de julgar se o comentário é pertinente ou não. E por último, a outra matéria que eu fiz é um field course. Então eu falei, né, acho que no vídeo lá do Central Park, que eu fiz um field course obrigatório em Columbus, Ohio. Esse é eletivo, eu vou agora em janeiro com a escola, com 100% de bolsa, para Dinamarca e Holanda. Tem vários cursos, tem pro Japão, Israel, Itália, Hollywood e Gana, eu acho. E aí cada um tem um tema, né? O meu eu não escolhi pela geografia, eu escolhi pelo tema, que é sustentabilidade e descarbonização. Então a gente vai visitar, assim, plantas de energia eólica, as estufas lá na Holanda. O meu projeto é com agricultura, então eu tenho um projeto que eu tenho que pesquisar, escrever paper. Esse semestre eu escrevi mais paper, sendo que no primeiro ano basicamente não teve. Eu só tive, em vez de ter o costume de 5 provas finais, eu só tive 2 provas finais e eu podia fazer qualquer hora que eu quisesse em qualquer lugar, poderia estar viajando. E as outras matérias são paper. Bem diferente, assim, do primeiro ano. E aí eu acho que, por fim, questão de carreira, de recrutamento do MBA, tem vários ciclos, né? Então tem as pessoas que fizeram summer numa empresa, recebem oferta e voltam no full time, já tá fechado. Tem o pessoal que fez recrutamento, assim, no começo desse semestre, então em setembro, que é o que eles chamam de fall recruiting. São as grandes empresas, as carreiras mais convencionais. Aí tem o Spring Recruiting, que é o semestre que vem, que é mais startup, enfim. E também você pode se formar e não ter um emprego e fazer recrutamento depois. Eu acho que a escola traz recursos, empresas e vagas pra gente, mas no final, se você já tem uma ideia de, assim, o que você quer fazer, depende muito da gente, assim, ir atrás, mas pelo menos acho que estando aqui na escola, você sempre conhece alguém que conhece alguém, e aí você vai chegando nas conversas, nas pessoas. Acho que tem se falado bastante da recessão na economia aqui, como está impactando quem está recrutando, quantidade de vaga, quão competitivo é. Então vamos ver como vai ser ano que vem. Mas é isso, pessoal. Só queria dar um overview de como foi esse semestre. Vou viajar esse winter break, né? Acho que MBAs viajam muito e eu nunca entendi muito isso. Eu acho que agora eu entendo que é uma questão de
você ter as pessoas que topam fazer o rolê no mesmo lugar, na mesma hora. Às vezes, nesse caso, né, eu vou fazer treks para países onde a pessoa que é do país está organizando, então acho que isso faz muita diferença. Por ser em grupo, acho que é menos caro, talvez, do que ir sozinho depois, não sei. Eh, mas ter a pessoa do lugar organizando acho que faz toda a diferença, né? Eu vou pra Ásia, nunca fui pra Ásia. E você tem acesso a crédito, né? Financiamento estudantil e tudo mais, porque o MBA tem uma promessa que você vai, né, ter um bom emprego, um bom salário, então acho que isso faz muita diferença, assim. Então é isso, depois eu conto como foi. Um abraço, pessoal. Tchau.